bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever nesse botãozinho que está escrito inscrever-se. Ativa o sininho de notificações para sempre que subir um vídeo novo você ser notificado. Já deixa seu like para você não esquecer depois. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, vizinhos, familiares, lá nas suas redes sociais também. Me siga nas minhas redes sociais, que é Madumel27, Twitter, TikTok e Instagram. Vou deixar tudo para vocês aí na descrição do vídeo. Bom, pessoal, e hoje é a parte 2 da minha biografia. Hoje eu vou estar contando pra vocês a minha vida, né? Dos 7 aos 14 anos. Vou continuar aqui contando. Se você ainda não assistiu a parte 1, que eu conto desde quando a minha mãe descobriu que eu estava a caminho até os 7 anos, corra lá pra assistir. E depois você vem aqui correndo e assiste esse aqui também. E é isso, gente. Como eu falei pra vocês no outro vídeo, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, né? Até os 7 anos, depois até os 14 e depois até os 21, né? Que é até agora. E então é isso. Antes de eu começar a falar, eu já quero começar me descrevendo pra vocês. Sou uma menina branca, tenho os cabelos curtos, lisos, castanhos, com as pontas azuis. Tô usando hoje uma blusa branca de mangas curtas, cheia de pérolas aqui ao redor do pescoço, aqui nos ombros. Tem um coraçãozinho aqui, cheio de pérolazinhas também, branco e rosa. Tem um ursinho aqui na frente da blusa, tem um lacinho aqui ao lado do ursinho, um lacinho rosa. E bom, gente, é isso. Então agora sim, sem mais enrolação, e bora comigo pro vídeo não ficar tão longo. Bom, pessoal, então como eu estava falando pra vocês no vídeo anterior, quando eu tinha 7 anos, eu às sextas-feiras ia para o instituto pela manhã e pela tarde eu fazia recurso com a professora Eliana na escola Cardeal Leme, onde eu aprendi o Braille, eu aprendi o Sorobã também. A minha mãe também fazia aulas lá, né, de Braille e Sorobã para poder me ajudar. A minha mãe, ela não aprendeu muito bem o Sorobã. Na verdade, nem eu aprendi muito bem, porque o Sorobã é muito difícil, né, gente? Mas, enfim, no ano de 2009, quando eu já tinha 8 anos, eu parei de frequentar o Cardeal e passei a frequentar apenas o Instituto. Quando eu ainda estava com 7 anos, eu fui florista da minha professora Milena, lá do Instituto. Na época, ela era professora de artes, agora ela é professora de Braille também. Mas é isso, eu fui florista do casamento dela em janeiro de 2008. No ano de 2009... Quando eu estava com 8 anos, eu frequentava apenas o instituto já. E o pessoal do instituto conversou com a minha mãe e explicou que eu, como já estava com 8 anos, já era o momento de eu criar a minha certa independência e eu precisaria ir sozinha, já não era necessário a minha mãe me levar. Quando eu falo isso, né, gente, que eu ia sozinha, muitas pessoas me questionam a minha mãe, falam que isso é um absurdo e tudo mais. E eu vou explicar pra vocês essa questão de uma criança de 8 anos ir sozinha, ainda mais sendo deficiente visual. Gente, eu ia assim sozinha, mas o sozinha que eu digo era sem a minha mãe. Vinha um ônibus, né, um transporte da prefeitura, me pegava na porta da minha casa, me levava até o instituto e depois me buscava na porta do instituto, me trazia até minha casa de volta e era dessa forma. Eu apenas ia sem a minha mãe com 8 anos. Eu fiz dessa forma durante 3 anos, até meus 10 anos, né? E eu ia às terças-feiras, eu já não ia mais às sextas. Eu entrava às 8 da manhã e saía às 5h30 da tarde. No instituto eu tinha aulas de natação, de Braille, Sorobã, informática, acompanhamento com a psicóloga, com a fisioterapeuta, com a terapeuta ocupacional. Enfim, tinha várias atividades, né? Aula de artes, várias e várias atividades. E foi dessa forma aí. No ano de 2009 também, quando eu fiz 8 anos, eu tive a minha primeira festa surpresa. Eu falei pra minha mãe um dia que eu nunca tinha tido festa surpresa, né? E todo mundo tinha. E aí a minha mãe conversou com um rapaz lá da igreja, que ele era nosso amigo, ele sempre tava aqui com a gente e tal. E aí eles decidiram então fazer uma festa surpresa pra mim. E eu fiquei muito feliz, porque além que aquela foi a minha primeira festa surpresa, tava toda a minha família lá praticamente, tava os meus amigos da igreja, até a minha família que não frequentava a igreja evangélica, foi até a igreja pro meu aniversário, assim. Então foi bem legal aquele dia e foi isso. No ano de 2010, quando eu já estava com 9 anos,
eu toquei na fanfarra na minha cidade aqui no aniversário de 100 anos. Naquele tempo todas as crianças queriam participar da fanfarra e tudo mais. E eu fui no aniversário de 100 anos da minha cidade, vesti a minha camiseta dos 100 anos no dia 7 de setembro. No dia 8 a gente foi com outro uniforme, né, que era um uniforme especial da fanfarra. E eu toquei o surdo. Pra quem não sabe, o surdo é um tambor assim meio grande. E aí a gente coloca aqui a alça no ombro, ele é bem pesado. E fomos lá, tocamos. Fiquei 3 meses ensaiando e fizemos bonito. Com 9 anos eu parei de ficar na casa da minha tia. Minha tia, ela trabalhava já, ela começou a trabalhar. E eu parei de ficar na casa dela, né? Eu já comecei a ficar aqui na minha casa mesmo, com a minha irmã. Minha irmã, ela é 7 anos mais velha que eu, né? Então é isso. Como eu e minha irmã, nós temos a diferença de idade bem grande uma da outra. Então nós, quando éramos mais novas, né? Quando éramos pequenas, nós tínhamos muito conflito, né? Com os gostos. A minha irmã, já nesse tempo, gostava bastante de assistir MTV, pra quem é do tempo da MTV. Ela gostava de assistir MTV e eu queria assistir Chaves, queria assistir Barbie, queria assistir essas coisinhas assim, né? Desenho da cultura. Então a gente sempre ficava brigando pela TV. Em casa tinha só uma TV, depois a minha mãe teve que comprar outra TV pra gente parar de brigar um pouco, porque a gente ficava brigando bastante pela TV. E até que eu depois, né, com o passar do tempo, acabei gostando da MTV também, de tanto que a minha irmã assistia, porque a gente teve que entrar num acordo aí, né? Minha mãe teve que estabelecer um horário pra gente assistir TV. Então eu acabei gostando da MTV e eu gostava do Acesso MTV e do Top 10. Eram os programas que eu e minha irmã gostávamos de assistir. No ano de 2011, eu tive aula com a professora Guta, que foi o último ano que eu estudei na escola Lauro Rocha, que eu falei pra vocês. Naquele ano eu peguei conjuntivite 2 vezes e eu tive que ficar um bom tempo, né, ali sem ir na escola, porque os médicos falavam que eu não poderia pegar conjuntivite de jeito nenhum. E aí eu peguei 2 vezes, né, gente? Por falta de uma, eu já peguei 2 mesmo, e foi isso. No ano de 2011 começou a passar na Record a novela Rebelde, era o Rebelde Brasileiro, e eu gostava bastante de assistir também. Eu tinha até todas as revistinhas, posters, cards, enfim, pra ficar trocando ali com as colegas, e era bem legal. No ano de 2011 também, eu fiz o meu segundo furinho na orelha, mas eu tive um problema, ele infeccionou e tudo mais, acabou fechando. E aí eu tive que refazer ele no ano de 2013, eu já tava ali com 12 anos já, quase 13, né? Foi bem no finalzinho de 2013. No ano de 2011, a gente não teve formatura na escola. No ano de 2007, eu fiz a minha formatura, né, do pré. E aí a gente dançou aquela música do Drizinho da Alegria. Mas no ano de 2011 a gente não teve. No lugar a gente foi passear, a gente foi pro Paloma Blanco, que fica aqui no interior. E foi isso então. E acabou, né? Eu saí da Lauro Rocha e fui no ano de 2012 para outra escola que se chama Iria Barbieri Vita, também uma escola pública. Quando eu mudei de escola, minha mãe foi já, né, preparada, porque a minha mãe tinha medo, né, que eles também não me aceitassem e tudo mais, pela deficiência e tudo mais. Mas graças a Deus deu tudo certo, a escola me recebeu de braços abertos. No primeiro ano, né, que no caso eu estava no 6º ano, mas no primeiro ano do Iria, eu estudei à tarde, no ano de 2012, e no ano de 2018 eu também estudei à tarde, que foi meu último ano ali. Nos outros anos, de 2013 a 2017, eu estudei no período da manhã. Eu nunca reprovei de ano, né? Reprovei de ano é ótimo. Eu nunca reprovei na escola, graças a Deus. Eu não era a melhor aluna, tipo aquela que tirava só 10, assim, mas também eu não era a pior, né? As minhas notas sempre foi tipo 7, 8, 9, assim. No ano de 2012, eu cortei meu cabelo, eu sempre tive o cabelo um pouquinho maior, e aí eu cortei meu cabelo bem curtinho, e meu cabelo, gente, na verdade, ele é encaixado, né? Eu faço aqui as minhas
minhas plásticas, né, as minhas coisas assim. E como eu cortei ele bem curtinho naquele tempo, ainda não tinha feito plástica, eu fiz a minha primeira plástica no ano de 2013, eu já tava com 12 anos, né, que foi a idade que a minha mãe considerou ideal pra eu fazer. Então, como eu cortei ele bem curtinho, os meus amigos riam e me chamavam de cabelo de poodle, porque parecia mesmo, né, assim, ele ficou bem curtinho, assim, enroladinho, e ele era meio armado, assim, ficou uma coisa linda de se ver. E aí eu escrevi em braille na escola até o meio do ano. E aí no meio do ano a escola me deu um notebook para eu começar a escrever. E foi assim até o final. No ano de 2014 eu ganhei um notebook amarelo, que era por causa da Copa, né? Que foi aqui no Brasil, e eles me deram um notebook amarelão, que foi o notebook que me acompanhou até o fim, lá na escola. Eu tinha meu notebook aqui em casa, mas aqueles eram os notebooks lá da escola. Eu nunca fui, assim, de ter muitos amigos, apesar que eu sempre me dei bem, assim, com todo mundo, eu não era muito, né, de brigas e tal, eu conversava com todo mundo e tal, mas amigos mesmo, eu sempre tinha ali meu grupinho, que era sempre 2, 3, 4 pessoas, máximo 6 pessoas e pronto, assim, eu sempre fui mais assim. No ano de 2013, eu comecei a fazer aula de espanhol. Eu fiz durante um ano aula de espanhol, mas infelizmente fechou a turma, porque o pessoal começou a desistir e tal. E aí eles fecharam a turma, eu fiquei bem triste, depois eu tive que começar a fazer aula online mesmo. E aí foi isso. No ano de 2012, como eu não poderia, né, a escola, como cada dia era uma matéria, a escola não poderia me dispensar para ir até o instituto. Então eu ia para a escola, no ano de 2012 eu ia à tarde, né? E eu ia para o instituto 3 vezes por semana no período da manhã. E nos outros anos era ao contrário, né? Eu ia para a escola no período da manhã e eu ia para o instituto 3 vezes por semana no período da tarde. Eu ia às terças, quartas e quintas. Depois, né, quando eu já estava no Iria, eu já não ia mais com o ônibus da prefeitura, né? A minha mãe já me levava novamente e foi isso. No ano de 2015, quando eu tinha 14 anos, eu parei de frequentar o instituto. Eu comecei a frequentar novamente a sala de recurso com a professora Cirlei lá no Cardeal Leme. Eu fui voltar para o instituto somente depois, né, 4 anos depois. E foi isso. No ano de 2014, eu fiz a primeira vez, né, californiana azul no meu cabelo. Acabou ficando verde meu cabelo. Ixi, gente, foi bem engraçado. E aí depois eu tive que cortar meu cabelo bem curto. Meu cabelo tava tipo, quase na cintura e eu tive que cortar ele bem curtinho. No ano de 2014, em dezembro, eu coloquei aparelho nos dentes. Eu tinha um dente bem grandão assim e torto. E aí eu tive que colocar aparelho nos dentes. Eu usei aparelho por 2 anos e 9 meses nos dentes. E, bom, gente, foi isso, né, até aqui, até os meus 14 anos que aconteceu. Eu vou esperar vocês agora na terceira parte, terceira e última, para eu contar para vocês, então, agora a minha vida dos meus 14 anos até aqui. Espero muito que vocês estejam gostando. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa seu like, comentem, deixa suas perguntas para eu fazer lá, o Madu Responde, tá bom? E é isso, compartilha esse vídeo com todo mundo e até então o meu próximo vídeo, tá bom? Um beijão no coração de cada um de vocês e bye!